E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos estudar sobre a morte de Abraão e o texto ele está no capítulo 25 e os versículos é o 7 até o versículo 11, isso do livro de Gênesis. No último vídeo a gente viu sobre os descendentes de Abraão com Quetura e agora de certa forma a gente dá sequência. Talvez você possa olhar para o texto e pensar que não existam lições que possam ser extraídas acerca da morte do nosso patriarca. Mas quando eu fui estudar essa passagem bíblica, primeiro, eu percebi que existe muita distorção em relação aos textos, muitos ensinamentos equivocados e de certa forma, além desses ensinamentos, e eu quero fazer a correção aqui, a gente vai perceber que o texto, por mais que sejam só 4 versículos, esses textos eles irão falar muito mais do que aquilo que a gente imagina. E para isso a gente precisa, de certa forma, mergulhar um pouco nas entrelinhas da Bíblia. Eu não irei, pessoas, ler os versículos, mas a ideia aqui nesses quatro textos é de que Abraão ele vive ali 175 anos, ele tem uma boa velhice, os seus filhos Isaque e Ismael sepultam Abraão na caverna de Macpela e após o sepultamento a gente começa a perceber aqui Moisés ele trazendo Isaac para o cenário como o novo patriarca. Talvez alguns de vocês tenham chegado agora no vídeo, mas para o pessoal que me acompanha, nesse momento aqui, quando Abraão ele falece, os filhos dele com Quetura já estavam lá na terra oriental, que seria o que corresponde hoje à Arábia Saudita. E aqui a Bíblia vai trazer a ideia, ou vai mencionar somente o nome de Ismael e o nome de Isaac. Mas a gente percebe, isso para quem assistiu os últimos vídeos, que a gente tinha nesse momento do sepultamento do nosso patriarca, a gente tinha também a presença de Jacó e de Esaú, uma vez que os garotos já tinham 15 anos. Mas quais são os equívocos ou as interpretações erradas que existem acerca desse texto? Pessoas, o texto no versículo 9 e no versículo 10 vai trazer em português a palavra sepultura, e aí eu vou só fazer uma menção aqui, uma leitura bem rápida. O 9 começa dizendo: sepultaram-no Isaque e Ismael, ou seja, Isaque e Ismael sepultam Abraão, e no versículo 10 vai dizer, ali foi sepultado Abraão. Esse ali faz referência à caverna de Macpela. Lembra que Abraão ele compra essa caverna de Efron, e a gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso. Então Abraão ele vai ser sepultado nessa caverna. Mas qual que é o equívoco, né, e o que eu pretendo trazer para vocês? Essa palavra sepultura, algumas pessoas irão dizer que no hebraico a palavra seria Seol ou Sheol. E o Sheol, essa palavra no hebraico, algumas pessoas, alguns indivíduos dizem que faz referência ao mundo dos mortos ou ao inferno, que seria de certa forma um local onde as almas vivem ou estão esperando um julgamento. Só que o texto original ele não traz a palavra Sheol. Na verdade, a palavra que é usada aqui é Keber. E Keber, caso você faça um estudo mais aprofundado, essa palavra ela na verdade significa sepultura ou sepulcro, mas físico, o sepulcro de concreto e não o Sheol. Eu acho que a primeira
ideia que a gente tem, que seria a ideia de que Abraão ele foi se reunir com seus antepassados, ou que ele foi lá para o inferno ou para uma outra dimensão se reunir com seus antepassados, ela cai por terra. Eu estou falando isso porque o texto vai dizer, né, que Abraão foi se reunir com seus antepassados. Só que a ideia aqui é de que Abraão ele retorna ao pó da terra, onde os seus antepassados, ou onde todas as pessoas elas estão. E aí acaba sendo uma interpretação errada. Primeiro porque tem uma galera que troca a palavra Keber por Sheol, e a palavra Sheol ou Seol não aparece nesse texto da Bíblia, e Keber, quando você vai para o hebraico, na verdade ele significa sepultura, mas no sentido físico, né, que seria a sepultura de concreto ou de pedra. Em relação ao texto, algo que eu achei bastante interessante, pessoas, é que esse local onde Abraão é sepultado, que seria justamente a caverna de Macpela, ou a caverna que fica no campo que ele compra de Efron, atualmente a gente tem inúmeras teorias também, inúmeras ideias, e uma das ideias que eu escutei aí pelas redes sociais, no YouTube, é de que nesse local também estariam sepultados Adão e Eva, né? Que é uma ideia assim muito fantasiosa, é uma ideia muito... acho que a pessoa viajou demais e aí traz essa ideia, né? Mas a gente não tem fatos, né? A gente não tem como afirmar e bater o martelo em cima dessa teoria. Mas o que a gente percebe é que na caverna de Macpela a gente tem ali o sepultamento de Abraão. Posteriormente, Isaac também vai ser sepultado nessa caverna, e a gente tem também o sepultamento de Jacó e também das suas esposas, né? A Sara, que já foi sepultada nessa caverna antes de Abraão. A gente tem também o sepultamento de Raquel, e a gente tem também o sepultamento de Lia. Então a gente tem, de certeza, esses 6 personagens bíblicos sendo sepultados aqui na caverna de Macpela. Só a título de curiosidade, para a gente sair um pouco do passado e a gente vem para o presente, a caverna, a galera de Macpela hoje, ela se encontra em Hebron, e Hebron é uma cidade que fica na Cisjordânia, e em volta, na verdade, dessa caverna existe uma mesquita que foi construída. Se eu não estiver enganado, a mesquita, o nome dela é El Ebrahim, alguma coisa nesse sentido. Eu sou péssimo em relação à pronúncia, mas existe aí hoje no local, só para vocês entenderem, que Abraão ele foi sepultado junto com sua esposa e os demais patriarcas que eu já citei. Nessa caverna a gente tem uma mesquita que foi construída, e inclusive diversas pessoas fazem visitas turísticas a esse local. Eu não vou falar muito sobre a caverna de Macpela porque tem inúmeros vídeos, pessoas que fizeram algumas filmagens no local, e aí você pode pesquisar no YouTube sobre a caverna onde foi sepultada os patriarcas, ou a caverna de El Ebrahim, né, fazendo referência a Abraão, tá? E aí você vai ter uma compreensão melhor. Mas basicamente esse local hoje, que fica em Hebron, ali na Cisjordânia, é um local que foi dividido, e a gente tem parte desse local, dessa mesquita onde fica a caverna, sendo administrada pelos judeus, e uma outra parte sendo administrada pelos árabes, tá? E aí a gente tem aquela ideia da disputa, né, que existe entre esses dois povos,
os judeus descendendo de Isaac e os árabes descendendo de Ismael, e esses povos até hoje eles vivem em conflito. Lógico que não é todos os judeus e não é todos os árabes que guerreiam entre si ou que tem uma rivalidade. Existe um outro lado, existe um outro grupo de árabes e judeus que vivem em comunhão e que encara essa disputa como algo já ultrapassado. Eu estou falando isso, galera, porque assim, a gente escuta muito, existe uma disputa entre árabes e judeus, existe uma guerra e essa guerra foi herdada lá dos seus ancestrais, Isaac, Ismael, mas não é todos os árabes e não é todos os judeus que vivem em conflito. Existe uma parcela de judeus que tem um olhar muito atual sobre a situação e, usando uma linguagem comum, são pessoas de uma cabeça aberta, pessoas esclarecidas e pessoas que entendem que o conflito que aconteceu não interfere nas relações deles atualmente, tá bom? Mas basicamente é isso. Acho que o texto ele vai trazer também essa ideia de que Abraão ele teve uma boa velhice, e isso nos traz a ideia de que Abraão ele faleceu, mas ele não teve nenhum tipo de sofrimento em sua carne. Abraão não teve nenhuma enfermidade que o levou a falecer. Abraão de fato morre de velhice, e uma boa velhice sem sofrimento. E aí é uma conjectura minha. Eu imagino que Abraão talvez tenha ido dormir e não tenha acordado, mas isso é uma ideia minha, tá? É como que eu imagino a situação. Não sei se teria uma morte em boa velhice de uma outra forma. O interessante também é que a gente consegue, eu já falei isso, perceber essa relação amistosa entre Ismael e Isaac. Ou seja, os dois filhos de Abraão, eles estão ali no local de sepultamento. Eles, de certa forma, por mais que a gente perceba que de Ismael e de Isaac vão surgir povos ou nações diferentes, a gente percebe que eles estavam ligados ou eles estavam unidos por algo maior. E o que seria isso? É justamente a fé e a crença em Yahvé. Quando a gente percebe Ismael, ele sendo criado por Abraão, seu pai, Isaac também, a gente precisa entender que esses dois jovens, eles receberam uma educação, vamos colocar, abraâmica, e eles passaram a conhecer o Deus do seu pai, que é o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, o que eu quero dizer pessoas, que tanto Ismael quanto a Isaac, eles acreditavam no mesmo Deus do seu pai, Abraão, tinha a mesma fé, e isso acabava que unindo a eles dois. E quando a gente vê esse conflito surgindo posteriormente entre os árabes e os judeus ou os israelitas, a gente percebe que é um conflito posterior a Isaac, um conflito posterior a Ismael, mas que de início eles viviam em comunhão. E esse conflito é justamente uma briga por terra, pela região de Canaã, ou para saber quem é o herdeiro da promessa. Galerinha, eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza?